Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos aqui uma vez mais no nosso templo central para gravarmos uma reflexão para os nossos irmãos. Nós queremos neste momento estar ouvindo um louvor da nossa harpa cristã. Queremos convidar a irmã Valdelice para estar louvando o Senhor com o hino de número 20 da nossa harpa. Logo após o louvor, estaremos deixando uma reflexão para os nossos irmãos. Vamos ouvir a irmã Valdelice. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos louvar o Senhor com o número 20. Livre de pecado, vós quereis ficar, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz para nos salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estás sentados em hesitação, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele encherá o vosso coração. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis cansados e sem mais vigor, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele vos quer dar seu divinal amor. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se na vossa senda as sombras vêm cair, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele com sua graça tudo quer suprir. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Amém. Meus amados irmãos, eu quero comunicar aos irmãos que a nossa Santa Ceia será no próximo domingo, dia 24. Como nós realizamos no mês passado, nós estaremos realizando da mesma forma. Vou estar programando, fazendo uma programação. Já tenho a lista dos irmãos que participaram o mês passado e vou
está programando e enviando durante a semana para os irmãos no grupo. Então, domingo, dia 24, nós estaremos participando da ceia do Senhor, como participamos no mês passado. Estaremos neste mês também realizando da mesma forma. As congregações, com os pastores das congregações e os respectivos obreiros estarão também realizando a Santa Ceia nas congregações. Quero deixar uma reflexão da palavra do Senhor para você, rapidamente, na carta de Paulo aos Romanos, o capítulo de número 4, carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, aos irmãos que estavam em Roma, no capítulo 4 e o verso 18. Nesta tarde eu estava meditando a carta de Paulo aos Romanos e saltou aos meus olhos e aqueceu o meu coração esse texto. Capítulo 4, verso 18 nos diz assim: o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. O apóstolo São Paulo, ele trata da justificação pela fé, quando ele está apresentando aos irmãos que estavam em Roma que a salvação ela é por meio da fé em Cristo Jesus, e não por meio das obras da lei. Então ele toma Abraão como exemplo para mostrar que Abraão foi justificado por meio da fé antes da circuncisão. E Paulo mostra que a circuncisão veio como um selo da fé que Abraão teve em Deus. Mas, amados, o que eu quero trazer para nós nesta noite, tirando deste texto? Ora, quando nós olhamos para o patriarca Abraão, para o velho Abraão, que ouviu a voz de Deus e que obedeceu a voz do Senhor, creu nas promessas do Senhor, e o texto é extraordinário, que Paulo está dizendo que ele creu contra a esperança, ou melhor, pela ótica humana, pela visão humana, Abraão não teria nenhuma possibilidade de gerar filhos. Quando ele olhava para si mesmo, para o seu corpo já envelhecido, ele poderia pensar que jamais, pela ótica humana, ele teria condições de gerar filhos. Quando ele olhava para sua esposa Sara, que também já estava avançada em dias, era estéril, também não tinha nenhuma possibilidade
de gerar filho. Porém, ele ficou com a promessa, ele agarrou na promessa, mesmo diante das circunstâncias que parecia ser impossível, ele continuou crendo naquele que o fizera a promessa, ou melhor, ele agarrou a promessa e creu naquele que o prometera. Por isso, ele foi considerado o pai da fé, porque ele não olhou para as condições físicas, ele não olhou para as condições humanas, não, ele olhou para Deus, ele continuou crendo naquele que falou com ele. Então eu quero dizer para você, às vezes nós nos entristecemos com pequenas coisas, as circunstâncias, as vicissitudes da vida nos cercam e nós pensamos que não há mais jeito, que não tem mais solução, ficamos preocupados. Mas se continuarmos olhando para aquele que nos salvou, se continuarmos olhando para aquele que nos resgatou, se continuarmos olhando para aquele que nos reconciliou com Deus, como foi a lição da escola bíblica dominical desse dia, foi estudada nesta manhã. O nosso irmão professor Ronaldo Pontes fez um resumo da lição nesta manhã. Ele nos reconciliou com Deus, ou melhor, nos justificou na cruz do Calvário. Não temos nenhuma justiça, mas somos justificados mediante a justiça de Cristo Jesus. Continuemos avante, crendo naquele que nos fez a promessa de que um dia voltaria para nos levar para Ele mesmo, para onde Ele estiver, nós estejamos também com Ele. Queridos, os tempos são difíceis, os momentos que nós estamos vivendo são momentos difíceis, mas nós temos a viva esperança, assim como Abraão tinha o que confortava ele, mesmo talvez quando alguém olhava para ele e dizia para ele, talvez a sua própria esposa, porque ela o aconselhou a tomar uma escrava para fazer com que a promessa de Deus fosse realizada, cumprida na vida dele. Os irmãos conhecem a história de Agar, mas quando ele olhava e pensava e meditava na voz e naquele que o havia falado, ele se enchia de força, se enchia de alegria, se enchia de vigor e permanecia fiel. Deus abençoe a sua vida e quero dizer para você, não desista, não deixe a sua fé esfriar, busque a presença do Senhor em oração, medite na palavra do Senhor, ore e medite na palavra do Senhor, porque com certeza o Espírito Santo aquecerá o teu coração, renovará a sua vida e você será fortalecido pelo Espírito Santo de Deus. E às vezes nas nossas orações nós não encontramos palavras, assim como Ana também estava angustiada e ela só conseguia orar
mas não mexia com os lábios, não tinha palavra, mas o Espírito Santo conhece o nosso interior, Ele sabe o que há no fundo do nosso coração, Ele conhece o profundo do seu pensamento. Então, continue avante, buscando a presença do Senhor. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Esta semana nós estaremos colocando no grupo a programação da nossa Santa Ceia, que será no domingo, dia 24. Querido, quero pedir você uma vez mais, não deixe de participar da ceia do Senhor, não fique sem participar da ceia do Senhor, venha participar da ceia do Senhor, porque é importante demais, é importantíssimo estarmos em comunhão com o nosso Senhor, estarmos com os nossos corações anelantes pela volta do nosso Senhor. Muito obrigado. Deus abençoe ricamente a sua vida em Cristo Jesus. Amém.